Bom, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Balanço Geral a deputada estadual Ana Lúcia. Tudo bem, deputada? Muito prazer em cumprimentá-la. Deputada Ana Lúcia, o que foi que houve entre a senhora e o deputado Francisco Gualberto? Olha, a grande questão é a disputa, né, no problema do funcionário público. Quer dizer, na verdade, eu escutei a entrevista ontem de Francisco Gualberto, ele entra na minha vida pessoal, né? Ele tenta me desqualificar profissionalmente e politicamente. Inclusive, me parece que eu vou ter que ter um atestado de pobreza, porque como eu venho de uma classe média alta, e sempre me mantive nessa, tanto eu como meu irmão, e isso não foi proibido dele ser um militante do Partido Comunista, me parece que eu vou ter que arranjar esse atestado de pobreza para não ser expulso do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que é a grande novidade. Mas eu vejo que é a questão, né, da disputa que está agora com relação à aprovação os dois projetos de lei, principalmente aquele que está prevendo a fusão dos dois fundos, né? E que eu tenho me mostrado contrário. Eu sou funcionária pública, quando eu deixar em 2019 o parlamento, eu volto para a sala de aula, essa é a minha aposentadoria, então não é uma questão só de minha categoria do funcionário público, é uma questão da minha vida também. E é muito grave a situação e o projeto da forma que está, e de forma competente ele quer desviar a atenção, ele tem uma tensão antiga, né, com o Sindicato dos Trabalhadores na Educação, com os professores, ele atribui qualquer reação do meu agrupamento à minha pessoa e eu tenho uma caminhada e uma vida diferente da dele. Nunca rotulei-se, e aí você não tem nada, nenhum radialista, nem jornalista, nem a sociedade sergipana, não tem nada que comprove que eu tive alguma vez preocupação em qualificar ou desqualificar qualquer dos deputados, principalmente do meu partido. Então, eu não faço política dessa forma, nunca fiz. Tenho uma trajetória de muita militância nos movimentos sociais e no movimento sindical. Não mudei essa trajetória, não vou mudar, nem vou temer. Acho que é para tirar da centralidade, que é a votação exatamente do fundo, que é uma coisa extremamente complicada, porque da forma como está o projeto, ele não pode ser votado, ele é inconstitucional. Por que ele é inconstitucional? Porque o artigo 40 diz que o governo tem que mandar um plano que mostre o equilíbrio financeiro e atuarial. E o governo não mandou. Não mandou. E as leis complementares, né? Você sabe que a Previdência não é uma coisa fácil. As leis complementares exigem, por exemplo, você tem um fundo deficitário e o outro superavitário. Então, o deficitário é complicadíssimo, porque a maioria, inclusive, deixou de contribuir, que recebe menos do que aquele teto estabelecido. Ora, então tem que fazer um plano, né, de amortização dessa dívida, é assim que a lei diz, num período de até 35 anos. Esse plano não chegou. Tem que ter um lastro, e é nesse plano que nós vamos ver exatamente que lastro financeiro vai ser esse. Por exemplo, o Sintese tem uma consultoria e que tem proposta, inclusive, para esse lastro, baseado nos outros estados. Eu estava lendo... E essa proposta foi analisada? Não, não é analisada, não é levada em consideração. E aí, veja, a questão do fundo atinge os outros poderes. Os outros poderes começaram também a dizer que dessa forma não pode. Certo. Então, eu espero que o governo encaminhe essa proposta, não é? Tem que ter esse processo de amortização da dívida, porque é impressionante. Eu estava vendo, nesse fundo antigo, 25% são de professores. 25%. No novo, 35% são de professores. Ora, é a minha categoria, é uma opção que eu fiz de vida, né? Eu fiz essa opção, Fábio, quando meu irmão foi expulso do Ateneu com 16 anos. Eu tinha 14 anos, era no ano do golpe militar. Estava meu pai e minha mãe, só éramos nós 4. E aí eu disse que ia ser professora para aquilo não acontecer mais. E pronto, queria fazer pedagogia. Naquele tempo não tinha pedagogia aqui em Sergipe. Mas quando fui fazer vestibular já tinha. Eu sou da terceira turma de pedagogia. E sou da primeira turma de supervisão. E é exatamente pelo meu estágio de supervisão no Colégio de Aplicação que eu sou indicada para ir coordenar o modelo de supervisão do Estado na Secretaria de Educação. Então, minha vida profissional é uma vida pública, que eu tenho um excelente relacionamento com os meus colegas professores, independente da ideologia. Agora mesmo eu faço parte de um grupo da minha geração na Secretaria da Educação. Tem pessoas que são do DEM, tem pessoas que estão do PT, a maioria não tem nenhum partido. E eu não tenho nenhuma dificuldade de relacionamento e de respeito às diferenças e às divergências. Porque se eu tivesse, eu não estaria na parada gay respeitando a diversidade.
Então, uma coisa que eu me eduquei, e isso eu devo muito a meus pais e aos meus tios, que me ajudaram a me criar também, de cada vez mais a gente ter uma alta avaliação e superando os preconceitos, os estigmas e os rótulos. Se isso incomoda, me parece que incomoda muito o deputado Francisco Alberto, e tem uma atitude dele que eu acho que vai terminar pedindo comissão de ética para me expulsar do partido, porque eu não vou mudar a minha forma de fazer política. E nem vai sair do partido. Nem vou sair, só se me expulsarem. E olha que eu estou desde 82, 86 assinei a primeira ficha, né, de filiação, mas desde 82 que eu milito com o agrupamento do partido. Deputada, nós vamos colocar um trecho do que disse, até para que a senhora possa se manifestar sobre algumas coisas que foram ditas ontem pelo deputado Francisco Alberto. Coloque, por favor, na tela o que disse ontem o deputado Francisco Alberto. Quando, na ditadura militar, eu estava sendo processado, tendo que ficar 7 dias trancado no quarto de um amigo, escondido para não morrer ou ser preso. Tive que sair da minha cidade. E não fosse o falecido Guido Azevedo, que era um grande advogado, mesmo do MDB, que conseguisse me tirar das mãos de um delegado que não era nem da Polícia Militar nem da Civil, chamado Naruleno Ramos. Era um delegado da ditadura, que cumpria o papel que todo mundo cumpre. Enquanto eu passei por isso, por razões que nem compreendo, nos governos da ditadura militar, a deputada era cargo de confiança. A deputada Ana Lúcia tem cargo de confiança inclusive dos no governo Augusto Franco. E aí, deputada? Eu tinha função de confiança na gestão de Valadares, como secretário, coordenei era a Coordenadoria Técnico-Pedagógica. Fruto desse trabalho, eu apresentei esse trabalho em um congresso nacional organizado pela PUC, convidado pela PUC de São Paulo. Fruto desse trabalho, tem várias teses já, fruto desse trabalho. Portanto, fui convidada, não pedi para assumir esse cargo, né? Inclusive, Valadares, quando me convidou, a senhora questionou muito essa divisão da secretaria, ter uma parte técnica separada do primeiro e segundo grau. A senhora agora está convidada a assumir essa coordenação. Assumi e acho com uma certa competência, porque deu esse resultado. Portanto, eu passei 11 anos como técnico da Secretaria da Educação. Depois voltei para a sala de aula e voltei não mais para o Instituto da Educação Rui Barbosa, porque eu sou concursada, né? Eu fiz o concurso na época do Dr. Zé Leite para o Instituto da Educação Rui Barbosa, mas eu voltei para a alfabetização. Era o professor Freitas que coordenava tudo isso, e eu trabalhei com Freitas, fui subordinada a Freitas durante muitos anos, e eu digo, Freitas, eu sou alfabetizadora, eu sou pedagoga, eu posso ir para a sala de aula. E eu fui a primeira pedagoga a voltar para uma sala de alfabetização nas primeiras séries. E fui alfabetizar na Farolândia, num projeto que tinha de alfabetização. A partir daí me dediquei, me especializei nessa área. Portanto, além disso, eu acho que ele quer provocar exatamente a gente deixar de conversar sobre a questão do fundo, né? Mas deixa eu colocar... Ele disse que eu sou a maior adversária de Marcelo Deda e que Marcelo Deda me convidou... Mas é exatamente isso. Vamos colocar esse trecho aí, que foi o que ele falou ontem em relação ao governador Marcelo Deda, para a senhora poder comentar exatamente o que disse o deputado Francisco Alberto. Põe na tela, por favor. Quando a deputada deixa de ser secretária e volta para a Assembleia, se transformou na maior adversária política que Marcelo Deda já teve em toda a sua história política. Então nós estamos sempre em lados ali que, no mínimo, merecem algum respeito. E a coisa é tão grave, a ponto de as redes sociais, semana passada, mostrarem uma imagem de uma Assembleia no Instituto Histórico, que o cenário é o seguinte: um caixão de defunto, a deputada discursando ao lado, e uma frase no caixão lá, frases no caixão com uma tabela que diz o seguinte: haverá o dia em que só os vermes lembrarão de Deda governador. Deputada. Olha, veja bem, eu nunca deixei o movimento sindical. Os enterros simbólicos, inclusive Deda comigo, Edivaldo Nogueira e Marcelo Ribeiro, enterraram Valadares em 1990, na Grande Greve. E eram 2 caixões. Lula riu quando eu disse que era bem guloso, naquele tempo nós éramos gulosos. Um foi preso, que foi Cruz, com Vera, que é do PSTU, eles estavam em um carro, que era do Sindiquímica, que Francisco Alberto era militante do Sindiquímica, e o outro do Sindifisco. O do Fisco, nós conseguimos sair desde o calçadão, né, da Caixa Econômica, até
ali a Praça Fausto Cardoso, que infelizmente a gente não tinha essa visão ecológica. E jogávamos os caixões no Rio Sergipe. E aí a polícia veio, teve tiro, foi na campanha, foi 89, foi na campanha de Lula, né? E os policiais, inclusive, com broxinha do PT. Então, assim, essa é a minha trajetória. Isso que ele está dizendo de Deda é um absurdo, porque Deda continuou com a mesma amizade, né, com o mesmo carinho comigo, disputávamos, né, discordávamos. Inclusive, ele disse que eu fui convidada para ser secretária de Educação e não quis. Não é verdade. Nessa reunião... É isso que ele disse ontem aqui, que a senhora foi convidada, não aceitou. Eu assisto o seu programa. Muito obrigado, deputada, pela audiência. Então, e que a senhora foi secretária da verdade. Assistência Social. Não é verdade. Estava eu, Irã, que tinha sido eleito deputado, e o coordenador de minha tendência, que era Idelbrando. Nós três tivemos reunião com Deda. Deda pediu que nós colocássemos uma relação de 3 pessoas para ele escolher. Nós indicamos a professora Alexandrina Luz, que era do Departamento de Geografia, uma militante antiga do PT e da Educação Básica, uma grande pós-doutora hoje, né? A professora Sônia Meire, que era do partido também, era do nosso agrupamento, e a professora Liana Sampaio, Liana Torres, que não era do partido, mas um grande quadro. E ele não aceitou, né? Não, ele não deu resposta. 15 dias depois ele nos chamou, eu e Irã, para dizer que o agrupamento tinha escolhido o professor Fernando Lima, o ex-reitor, da universidade, que tinha tensões com a gente, porque o professor Rui Belém, do Departamento de História, era ligado a gente, é ligado a gente, hoje ele está com problemas de saúde, e ele era presidente da DUFES e tinha muitas tensões. E a gente disse, não tem nenhum problema. Tanto que eu convidei o professor para ir para minha casa no domingo e eu e Irã explicamos toda a organização das secretarias, diretorias e tudo mais. Depois teve muito problema mesmo. Essa questão de enterro é exatamente quando destrói a nossa carreira, né? Então, é um problema gravíssimo que nós estamos sofrendo até hoje. A única categoria que está com a sua carreira congelada e que tem direito constitucional é a nossa, é uma forte contradição. Deputada, então, eu não fui convidada. Eu fui, sim, na prefeitura. E aí, A senhora foi secretária, inclusive, na prefeitura. Fui a primeira. E fui a primeira da ação social. Aí, veja, dias depois, Deda me convida, eu vou sozinha. Ele disse, Ana, eu estou nessa situação aqui, eu queria que você fosse a secretária. Eu e Eliane temos um parecer que você, do perfil do partido, você é a pessoa que pode assumir. E eu quero que essa secretaria fique com o partido. Portanto, eu estou lhe convocando. E ele disse publicamente isso. Fui, passei 2 anos lá, mas é o próprio partido, né, com essas divergências, que começa a construir que eu era uma traidora de minha categoria. E você lembra que naquela ocasião quase eu não era reeleita, não é? Eu fui reeleita com muita dificuldade. E ficou essa pecha de que eu era traidora da categoria. A senhora, deputada... E não foi a oposição, não, viu? Não foi Venâncio que colocou, não. Foi meu partido mesmo que começou. E aí, a senhora, hoje, mesmo sendo do PT, se considera adversária política do governador Jackson? Sim, considero. Diante do programa, inclusive do programa de educação, né? Se você entre no site do Tribunal Eleitoral para ver o que é que ele está cumprindo do programa de educação. O agrupamento político que a senhora participa votará no candidato, se for, por exemplo, Belivaldo, apoiado pelo PT? Não, apoiado pelo PT, nenhum candidato apoiado por Deda, o meu agrupamento vota. Por Deda, já disse, ou por Deda, por Jackson. Por Jackson, meu agrupamento não vota diante do que mesmo que o PT vote? Sim. Por exemplo, Amorim, nós nunca votamos com Amorim. Valadares, só na última eleição que nós votamos. E ele sabia disso. Nosso agrupamento nunca aconteceu nenhum problema dentro do partido. Não fazemos campanha contrária, mas também não apoiamos. Professor Dudu está se lançando candidato a governador pelo agrupamento da senhora? Olha, professor Dudu, no Congresso da CUT, ele colocou o nome dele, né, para que o partido escolhesse o senador ou o governador. Mas isso ainda, ele mesmo ainda não formalizou essa opção, mas é um grande quadro do nosso agrupamento que está à disposição da sociedade. A deputada Ana Lúcia já decidiu que não disputará mais a eleição? Já, a deputada Ana Lúcia já decidiu. Exatamente por isso. Porque como o meu mandato é muito militante, a idade chega, Fábio Henrique, e também chegam os problemas de saúde. Eu não tenho mais saúde para fazer uma agenda, 5 agendas no mesmo dia, como eu sempre fiz, né? Então, hoje eu faço uma agenda muito mais Aracaju, né? Muito mais, porque meus problemas articulares, eu sinto muitas dores viajando, aí tem que tomar anti-inflamatório, aí desequilibra a pressão, eu tenho
desde o tempo que eu fui secretária de Inclusão, que eu tive uma insuficiência suprarrenal muito grave, né? Então, eu tenho muitos problemas de saúde, com essa energia, assim, já velhinha, mas a saúde, né? Aí o organismo diz assim, você precisa descansar agora. Então, para mim, nunca foi uma profissão, tanto que eu não fiz a opção, eu não tenho aposentadoria de deputada, porque para mim não é uma profissão, é uma prestação de serviço por um período. Nós temos muitas pessoas jovens no nosso agrupamento, dentro do Partido dos Trabalhadores, né? E nós precisamos investir em novos quadros. E novos quadros onde o negro tenha esse espaço, onde a comunidade LGBT tem esse espaço, onde as pessoas deficientes tenham esse espaço. Então, todos os agrupamentos sociais que são discriminados pela sociedade. Nós, mulheres, né? Inclusive eu recebi o desafio do companheiro Lula, que nós precisamos criar uma narrativa, porque, por exemplo, Sergipe, nós somos 51%. Como é que você quer dizer, subrepresentada no poder, né? Nós precisamos ampliar a representação das mulheres e, portanto, vou continuar na política, ajudando nesse sentido, nessa concepção. Não vou mudar minha concepção, nem vou buscar atestado de pobreza para continuar na esquerda. Muito bem. Lhe agradeço, um abraço para a senhora, muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios do Balanço Geral.